Olá, seja muito bem-vindo ao ASMR com Jesus. Esse é um espaço de paz, calma e conexão com a Palavra de Deus. Antes de começarmos, te convido a encontrar uma posição confortável. Respire fundo, devagar e, se puder, coloque seus fones de ouvido. Eles vão te ajudar a sentir cada som, cada palavra, com mais profundidade aqui, através da suavidade dos sons e das escrituras. Vamos juntos encontrar descanso para a alma e alimento para o espírito. Que o Senhor fale ao seu coração, e se essa mensagem tocar você de alguma forma, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você recebe novas leituras como essa toda semana. Agora, vamos continuar nossa jornada pela Bíblia. Moisés, a voz de Deus no deserto. Parte 8 da história da Bíblia, quando o povo da promessa virou escravo. Na última parte da nossa jornada, vimos como Deus fez uma aliança com Abraão, guiou Isaac, Jacó e José e levou esse povo até o Egito. Mas o tempo passou e a geração que conhecia José se foi. Um novo faraó assumiu o trono, um rei que não lembrava mais do bem que José havia feito. Quando olhou para os hebreus, os descendentes de Jacó, ele viu um povo que crescia, se multiplicava e teve medo. E se eles se voltarem contra nós e se unirem aos nossos inimigos, com medo, o faraó decidiu escravizá-los. Foram anos de trabalho forçado, humilhação e sofrimento, e mesmo assim o povo continuava crescendo. Então o faraó foi ainda mais cruel. Ordenou que todo bebê hebreu do sexo masculino fosse lançado no rio Nilo. A história começa com um bebê, mas em meio à dor nasce a esperança. Uma mulher hebreia chamada Joquebede teve um filho, e quando o olhou pela primeira vez, soube que havia algo especial nele. Durante 3 meses ela o escondeu com todo cuidado, mas quando não pôde mais, tomou uma decisão cheia de fé. Fez um cesto de juncos, selou com betume e colocou o bebê no rio, com uma oração silenciosa. A irmã do bebê, Miriam, ficou à distância, observando, e então algo incrível aconteceu. A filha do faraó desceu ao rio para se banhar, viu o cesto, abriu, e o bebê chorou. Ela se comoveu. Esse deve ser um dos bebês hebreus, e decidiu criá-lo como seu filho. Miriam se aproximou e com coragem disse: "Quer que eu chame uma mulher hebreia para cuidar dele?" E foi assim que Joquebede, a própria mãe do bebê, foi chamada para amamentá-lo e cuidar dele nos primeiros anos de vida. Seu nome seria Moisés, que significa tirado das águas. Crescendo no palácio, com um coração dividido, o tempo passou e Moisés cresceu como um príncipe do Egito. Vivia cercado de ouro, luxo, sabedoria. Aprendeu sobre política, leis, astronomia, estratégias de guerra. Mas dentro dele havia um vazio, porque mesmo vestindo roupas reais, o sangue que corria em suas veias era hebreu. E ele sabia disso cada vez que saía às ruas e via seu povo sendo maltratado. Cada vez que ouvia o estalo do chicote, o coração de Moisés queimava, até que um dia ele viu um egípcio agredindo um hebreu. Moisés não conseguiu ignorar, partiu para cima do egípcio e o matou. Depois tentou esconder o
corpo na areia. Mas no dia seguinte, percebeu que seu segredo havia sido descoberto. O faraó soube e quis matá-lo. Então Moisés fugiu. Do palácio ao deserto, um novo caminho ele deixou para trás as colunas do palácio e encontrou refúgio na poeira do deserto de Midian. Ali, longe da grandiosidade do Egito, ele começou uma nova vida. Casou-se com Zípora, teve filhos e virou pastor de ovelhas. E por muitos anos, tudo ficou em silêncio. Moisés talvez tenha pensado que sua história havia terminado ali. Mas Deus ainda tinha planos. A sarça ardente, o chamado de Deus um dia, enquanto guiava as ovelhas, Moisés viu algo estranho. Uma sarça em chamas, mas que não se consumia. Curioso, ele se aproximou. E então, uma voz ecoou: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Deus falou com Moisés. Disse que havia escutado o clamor do povo hebreu, que conhecia suas dores e que tinha chegado a hora da libertação. Eu desci para livrá-los. E você, Moisés, será meu mensageiro. Moisés hesitou. Mas quem sou eu para falar com o faraó? E se eles não acreditarem em mim? Deus respondeu com firmeza: eu estarei com você. Eu sou o que sou. De volta ao Egito. Como profeta é assim. O homem que um dia fugiu, agora retornaria com autoridade. Não como príncipe, mas como profeta de Deus. Com seu cajado na mão e a missão no coração, Moisés voltou ao Egito, acompanhado de seu irmão Arão. E juntos enfrentariam o poder mais temido da época. Vamos continuar nossa jornada pela Bíblia, agora com a próxima apre, que traz momentos marcantes e poderosos da história de Moisés. Parte 9. A libertação do povo de Deus. A primeira confrontação. Quando Moisés e Arão entraram diante do faraó pela primeira vez, não havia coro celestial, nem trovões, apenas a fé crua e viva pulsando dentro deles. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. O faraó franziu a testa, olhou de cima a baixo para os dois irmãos vestidos como pastores comuns e respondeu com desprezo: quem é esse Senhor, para que eu obedeça a sua voz? Eu não conheço o Senhor, e não deixarei Israel ir. E não apenas recusou, ele endureceu ainda mais o trabalho do povo hebreu. Mandou que eles continuassem fazendo tijolos, mas agora, sem palha, um peso insuportável, o povo ficou revoltado, com medo, e muitos até culparam Moisés. Você só piorou a nossa situação. Moisés sentiu a dor, sentiu o peso da missão, mas então Deus falou novamente: agora verás o que farei ao faraó. Com mão poderosa ele os deixará ir. As 10 pragas do Egito. Deus não havia esquecido seu povo. Cada dor, cada lágrima, tudo havia chegado até o céu. Então ele começou a agir com sinais. Sinais que mostrariam que ele era o único Deus verdadeiro. As águas do Nilo se tornaram sangue. Os peixes morreram. O rio cheirava mal. Mas o coração do faraó permaneceu duro. Vieram as rãs,
invadiram casas, camas, cozinhas. Era impossível dormir, comer, viver. Piolhos cobriram pessoas e animais. Um incômodo insuportável. Nuvens de moscas invadiram o palácio. Uma praga mortal atingiu o gado. Vacas, camelos, ovelhas, todos caíam sem vida. Feridas e úlceras cobriram o corpo dos egípcios. Chuva de granizo misturado com fogo caiu dos céus. Uma tempestade jamais vista no Egito. Enxames de gafanhotos cobriram tudo, devoraram o que sobrou das plantações. Trevas espessas cobriram o Egito por 3 dias. Um silêncio gelado, uma escuridão que se podia sentir. Mas o faraó continuava dizendo não. Então veio a última praga, a primeira. Páscoa, narrador, voz mais lenta, sussurrada. Deus avisou a Moisés: hoje à noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos, do trono ao servo. Mas entre meu povo haverá livramento. Era necessário marcar as casas. Cada família hebreia deveria sacrificar um cordeiro perfeito, sem defeito. Com seu sangue deveriam marcar os umbrais das portas. E naquela noite deveriam comer a carne assada, com pães sem fermento e ervas amargas. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês. E assim nasceu a Páscoa, não como uma tradição, mas como um milagre vivido na pele. Naquela noite, o anjo do Senhor passou, e onde havia sangue, havia vida. Mas nas casas dos egípcios houve choro, gritos, luto. O próprio faraó perdeu seu filho. E então, com a alma quebrada, finalmente disse: vão, saiam do meu povo, levem tudo e abençoem-me também a caminho da liberdade. O povo hebreu, milhares deles, saiu apressadamente, carregando seus filhos, seus animais, seus pães ainda sem fermentar, e pela primeira vez em séculos eram livres, cantavam, choravam, celebravam o Deus que não os abandonou. Mas a jornada ainda estava só começando. O milagre do mar vermelho pouco tempo depois. O faraó se arrependeu. O que fizemos? Deixamos nossos escravos irem embora. Ele reuniu seus melhores guerreiros, subiu em seus carros e partiu em perseguição. O povo de Deus estava diante do Mar Vermelho. Montanhas de um lado, exército atrás e um mar à frente. O desespero bateu. Moisés, por que nos trouxe aqui? Para morrer no deserto. Mas Moisés, com os olhos no céu, disse: não tenham medo, o Senhor lutará por vocês. E então ele estendeu o cajado sobre as águas. O mar começou a se abrir. As águas se levantaram como muros. O chão ficou seco e o povo atravessou, caminhando entre 2 paredões de água. Quando o exército tentou seguir, Deus fez o mar voltar. As águas se fecharam e os carros, os cavalos, os soldados desapareceram nas ondas. Um cântico de liberdade. Na outra margem, os hebreus olharam para trás e viram o inimigo derrotado. E então cantaram. Miriam, irmã de Moisés, pegou um tamborim. As mulheres dançaram. O povo celebrou. O Senhor é minha força e meu cântico. Ele é o meu Salvador. Lançou no mar um cavalo e seu cavaleiro, Sotirs, um dia que entrou para a eternidade. De escravos, ali
seguidos a protegidos. A história de um povo que caminhava agora com Deus. Mas essa foi apenas a primeira etapa, porque a liberdade não é só sair de um lugar, é aprender a confiar no caminho. Na próxima parte da nossa jornada, veremos como Deus guiou seu povo pelo deserto, com nuvens durante o dia, fogo durante a noite, milagres de água, pão e direção, uma travessia de fé, uma preparação para algo maior. Agora que o povo foi liberto do Egito, começa a fase da travessia pelo deserto, uma das partes mais ricas em lições de fé, dependência de Deus e descobertas sobre o coração humano e o coração de Deus. Parte 10. A jornada. Deserto. Lições para a alma. Primeiros passos rumo à terra prometida. O povo de Israel agora era livre. Livre das correntes. Livre das ordens cruéis do faraó. Livre das lágrimas de escravidão. Mas liberdade não significa conforto imediato. A liberdade exige fé, e foi isso que Deus começou a ensinar no deserto. Eles seguiram caminhando, passo após passo, sob o sol escaldante, o vento seco, a areia sem fim. Mas à frente, Deus estava com eles. Durante o dia, ele se manifestava como uma coluna de nuvem protegendo do calor. À noite, se tornava uma coluna de fogo, iluminando e aquecendo a escuridão. Era como se o céu dissesse o tempo todo: vocês não estão sozinhos. A sede da alma. Águas amargas em Mara. Depois de dias caminhando, o povo ficou com muita sede e finalmente encontraram água. Mas, quando beberam, perceberam que ela era amarga, imprópria. O lugar recebeu o nome de Mara, que significa amargura. O povo começou a reclamar. Eles estavam livres, mas ainda não sabiam como confiar. Moisés orou e Deus mostrou uma árvore. Ele jogou a madeira na água e ela se tornou doce. Ali, Deus ensinou que até a amargura pode ser transformada, que até a dor pode virar provisão. Quando o pão cai do céu, o maná no deserto, não havia supermercados, não havia hortas, nem padarias, mas havia Deus. O povo começou a reclamar novamente. Estamos com fome. No Egito tínhamos panelas de carne. Então, ao amanhecer, o chão começou a brilhar. Era como uma fina camada de geada. Eles não sabiam o que era e perguntaram: maná, que significa? O que é isso? Era o pão do céu. Todos os dias, de segunda a sexta, o pão aparecia, mas no sábado não. Na sexta, Deus mandava a porção dobrada. Era mais que alimento, era uma lição de confiança diária. Recolham só o suficiente para o dia. Não acumulem, confiem. E quando tentavam guardar, o maná estragava, porque Deus queria ensinar. Não é só o pão que sustenta, é a minha presença, a provisão de carne, codornizes ao entardecer. Ainda assim, o povo pediu carne e Deus, mais uma vez, ouviu. Ao entardecer, uma nuvem de codornizes cobriu o acampamento. Eles comeram até se saciar. O céu continuava mostrando que o Senhor é um Deus que cuida de cada detalhe. Água da rocha em Refidim. Outro momento, chegaram a um lugar sem nenhuma água. O povo murmurou de novo. Nos tirou do Egito para morrer de sede. Moisés clamou: Senhor, o
que faço com esse povo? Deus respondeu: toma teu cajado, aquele mesmo que feriu o rio no Egito, e fere a rocha. Moisés obedeceu e da rocha jorrou água, água viva, no meio da sequidão. Um milagre que refrescou não só os corpos, mas as almas cansadas. A primeira batalha, Deus luta por eles. Em Refidim veio o povo de Amaleque para guerrear contra Israel. Era a primeira vez que os hebreus, recém-libertos, precisavam lutar. Moisés subiu ao topo de um monte com seu cajado, e Josué foi ao campo de batalha, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas ao céu. Israel vencia, mas quando cansava e abaixava os braços, Amaleque avançava. Então Arão e Hur ficaram ao lado dele, seguraram seus braços e juntos venceram, porque às vezes até o líder mais forte precisa de ajuda. E assim, entre passos cansados, milagres inesperados e lições profundas, o povo de Deus atravessava o deserto. Ainda faltava muito até a terra prometida, mas cada dia era uma escola, cada situação um convite à fé. E no próximo capítulo da nossa jornada, veremos um dos momentos mais impactantes de toda a Bíblia, quando Deus desce ao Monte Sinai para entregar suas leis, trovões, fogo, vozes do céu e a revelação dos 10 mandamentos. Você está pronto para esse encontro com a santidade? Agora chegamos a um dos momentos mais sagrados e cheios de reverência da Bíblia, a revelação dos 10 mandamentos no Monte Sinai, um encontro direto entre Deus e o seu povo, onde o céu toca a terra e a voz de Deus ecoa como trovão. Parte 11. Deus desce ao monte. Os 10 mandamentos. O Monte Sinai, um convite divino. Já fazia 3 meses desde que o povo havia deixado o Egito. 3 meses de milagres, provisão e descobertas, mas também de reclamações, medo e dúvidas. Foi então que Deus chamou Moisés ao alto de um monte, o Monte Sinai. Lá do alto, o Senhor disse: diga ao povo de Israel: vocês viram o que eu fiz ao Egito, como os carreguei sobre asas de águia e os trouxe até mim. Agora, se ouvirem minha voz e guardarem minha aliança, serão meu tesouro especial entre todos os povos. Moisés desceu e contou ao povo, e todos, com o coração cheio de reverência, responderam: faremos tudo o que o Senhor disser. Um povo que se prepara para um encontro com Deus, mas esse encontro não seria comum. Não era uma visita qualquer, era o próprio Criador vindo até o seu povo. Então Deus deu instruções: preparem-se por 3 dias, lavem suas roupas, não se aproximem do monte até o momento certo. O povo jejuou, oraram, esperaram, e então chegou o 3º dia. Quando Deus desce, fumaça, fogo e trovões. O céu ficou escuro. Trovões começaram a ecoar. Raios riscavam o firmamento. Uma nuvem espessa cobria o Sinai e um som de trombeta estrondava mais alto a cada segundo. O monte inteiro tremia e então Deus desceu. Fogo cobriu o topo do monte. Fumaça subia como de um forno gigante. O povo ficou atônito. Todos se reuniram
ao pé do monte, mas não ousaram se aproximar. Havia uma presença santa ali, tão forte que os corações tremiam. Moisés subiu sozinho e Deus o chamou para o alto, ali na montanha. Deus falou palavras que ecoariam por toda a eternidade. Os 10 mandamentos Deus não entregou apenas regras. Ele entregou um pacto de amor, uma forma de viver em paz com Ele e com o próximo. Deus falou com voz audível. Cada palavra ecoou pelos vales, gravada primeiro nas pedras e depois no coração do povo. Não terás outros deuses além de mim. 2. Não farás imagens para adorar. 3. Não tomarás o nome do Senhor em vão. 4. Lembra-te do sábado para santificá-lo. 5. Honra teu pai e tua mãe. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não dirás falso testemunho. 10. Não cobiçarás nada do teu próximo. Essas palavras vieram direto da boca de Deus, não de uma tradição, não de um profeta, mas da própria presença. Medo e reverência ao ouvirem a voz do Senhor. O povo ficou tomado pelo temor. Moisés, fale você conosco. Não queremos mais ouvir diretamente a voz de Deus, senão morreremos. Moisés os acalmou. Não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor dele esteja sobre vocês e não pequem. Foi um momento único na história da humanidade. Deus desceu e deu ao seu povo a base da justiça, da ética, da adoração, uma aliança que atravessa os séculos. Depois disso, Moisés permaneceu no monte por 40 dias e 40 noites. Ali Deus lhe mostraria mais, muito mais. Mas lá embaixo, enquanto ele estava ausente, o povo começava a se esquecer. O coração humano é frágil. Mesmo depois de ouvir a voz de Deus, eles cederiam à impaciência, à idolatria. Na próxima parte da nossa história, vamos ver como, mesmo com tudo o que haviam presenciado, os israelitas construíram um bezerro de ouro e mesmo assim, Deus, em sua misericórdia, não desistiu deles. Agora vamos entrar em uma parte da história cheia de lições sobre paciência, pecado, arrependimento e o imenso amor de Deus, que mesmo diante da rebeldia, ainda escolhe perdoar. Essa parte tem um contraste forte com o que vimos no monte Sinai. Enquanto Deus falava com Moisés no alto da montanha, o povo, lá embaixo, estava esquecendo quem era o seu verdadeiro Salvador. Parte 12. O bezerro de ouro e a misericórdia de Deus. A espera que virou impaciência. Moisés estava no monte Sinai há muitos dias. 40 dias, 40 noites. Lá em cima, ele recebia de Deus não apenas os 10 mandamentos, mas instruções sobre como construir um lugar de encontro, o tabernáculo. Enquanto isso, o povo esperava, esperava e esperava, mas a fé deles era com areia nas mãos. Começaram a duvidar, a se perguntar: e se Moisés não voltar? E se fomos abandonados aqui no deserto? Então tomaram uma decisão terrível. O bezerro de ouro, eles foram até Arão, irmão de Moisés, e disseram: faça para nós um Deus que vá adiante de nós. Não sabemos o que aconteceu
aconteceu com Moisés, Arão, pressionado, pediu: tragam os brincos de ouro de suas mulheres, filhos e filhas. Eles trouxeram, e Arão montou com ferramentas um bezerro de ouro. E então disseram: este é o seu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Fizeram festa, ofereceram sacrifícios, dançaram em volta da imagem. Tinham visto o mar se abrir, tinham comido o pão do céu, ouvido a voz de Deus, e ainda assim esqueceram a ira e a intercessão de Moisés. No alto do monte, Deus disse a Moisés: desça imediatamente, porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu. E o Senhor acrescentou: vou destruir esse povo e fazer de você uma grande nação. Mas Moisés intercedeu. Com o coração quebrado, orou: Senhor, não faça isso. Lembra-se de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, a quem prometeste dar uma grande descendência. Deus ouviu e teve misericórdia. As tábuas quebradas, Moisés desceu do monte, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, escritas pelo dedo de Deus. Mas quando viu o povo dançando diante do bezerro, o coração se encheu de dor. Ele jogou as tábuas no chão e elas se quebraram. Era como se o pacto tivesse sido rasgado. Pelo pecado, Moisés destruiu o bezerro, reduziu-o a pó, misturou na água e fez o povo beber uma lição amarga. Confronto com Arão. Moisés virou-se para Arão e perguntou: o que esse povo fez para que você os levasse a um pecado tão grande? E Arão, tentando se justificar, respondeu: você sabe como esse povo é inclinado ao mal. Joguei o ouro no fogo e saiu este bezerro. Mas Moisés sabia. Não foi acidente, foi escolha, arrependimento e reconciliação. No dia seguinte, Moisés voltou a falar com Deus. Este povo cometeu um grande pecado, mas perdoa, Senhor. Ou então, risca o meu nome do teu livro. E Deus respondeu: aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei do meu livro. Mas ele não destruiu o povo, deu uma nova chance, mas também deixou claro: pecado tem consequência. As novas tábuas da lei. Depois de tudo isso, Deus chamou Moisés novamente ao monte. Dessa vez, Moisés mesmo teve que esculpir 2 novas tábuas de pedra. E lá, novamente, Deus desceu em nuvem e declarou: o Senhor, Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em bondade e verdade, mesmo após a traição, Deus reafirmou sua aliança. O rosto que brilhava Moisés desceu do monte com as novas tábuas, mas havia algo diferente nele. Seu rosto brilhava, refletia a glória de Deus, tanto que o povo não conseguia olhar diretamente para ele. Precisaram cobrir o rosto de Moisés com um véu. Era como se Deus dissesse: mesmo em meio à falha, ainda posso marcar vocês com a minha presença. O povo havia pecado, mas Deus não os abandonou, porque o amor dele vai além da nossa capacidade de entender. Na próxima parte da nossa jornada, vamos ver como Deus dá instruções para a construção do tabernáculo, o lugar onde ele habitaria no meio do povo. Deus Santo, escolhendo estar perto de um povo imperfeito, e tudo isso
Essa etapa é cheia de simbolismo, detalhes preciosos e mensagens profundas. Aqui vemos o amor de um Deus que não quer apenas ser adorado. De longe, Ele quer habitar no meio do seu povo. Parte 13. O tabernáculo, a casa de Deus no meio do deserto. Um Deus que deseja estar perto, mesmo depois de tudo, depois do bezerro de ouro, depois da traição. Deus não virou as costas, Ele olhou para aquele povo, frágil, inconstante, e disse algo que ninguém esperava: façam um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Sim, Deus queria um lugar de encontro, um espaço sagrado, onde Ele pudesse estar perto, falar, ouvir, ensinar, perdoar. Esse lugar se chamaria tabernáculo. Instruções divinas. Cada detalhe importa. Deus começou a revelar a Moisés o projeto. Mas não era qualquer construção. Cada tecido, cada medida, cada cor carregava um significado profundo. Use ouro puro, tecidos finos de linho branco, azul, púrpura e vermelho, madeira de acácia, óleos especiais, pedras preciosas. Tudo apontava para a beleza da santidade, para a grandeza da presença. Um lugar dividido em 3 partes. Tabernáculo teria 3 áreas principais: o átrio, a parte externa, onde todos podiam entrar. Ali ficava o altar dos sacrifícios e a bacia de bronze. O lugar santo, acessado apenas pelos sacerdotes. Ali estavam a mesa com os pães da presença, o candelabro de ouro e o altar de incenso. O Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, onde ficava a Arca da Aliança. Ali apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e ali Deus manifestava sua glória. A Arca da Aliança, a arca era uma caixa feita de madeira revestida de ouro. Dentro dela estavam as tábuas dos 10 mandamentos, um pote com maná, e mais tarde a vara de Arão que floresceu em cima da arca. Havia 2 querubins de ouro, com asas estendidas, entre eles o lugar chamado de propiciatório, o trono da graça de Deus. Ali Deus se encontraria com o povo, não para condenar, mas para perdoar, para habitar. Os artesãos escolhidos por Deus chamou um homem chamado Bezalel e o encheu de sabedoria divina. Também escolheu Aholiabe e outros artesãos. Eles foram capacitados para construir com beleza, criatividade e precisão, porque a arte também adora. Cada detalhe do tabernáculo era uma expressão de louvor. A luz no meio do deserto. Entre os objetos sagrados havia o candelabro de ouro, o menorá. 7 lâmpadas que nunca deveriam se apagar. Era a luz constante, a luz de Deus no meio da escuridão do deserto. A chama que dizia: eu estou aqui. Adoração e serviço. Os sacerdotes, Deus também separou os sacerdotes. Eles seriam representantes do povo diante de Deus. Usavam roupas especiais, com cores e pedras preciosas. No peito, uma peça com 12 pedras, cada uma representando uma tribo de Israel. Porque Deus conhece cada um pelo nome. O tabernáculo é erguido depois de muito trabalho, dedicação, ofertas e oração. O tabernáculo ficou pronto, e quando Moisés terminou tudo, algo extraordinário aconteceu.
a nuvem da glória de Deus desceu e encheu o lugar. Era tão forte que nem Moisés conseguiu entrar. Deus estava em casa, no meio do seu povo. E assim Deus fez morada no deserto, num santuário simples por fora, mas cheio de glória por dentro. Mas o coração do povo ainda era instável, e logo eles enfrentariam algo assustador: a dúvida, o medo, a terra prometida diante dos olhos, mas o coração cheio de incredulidade. Na próxima parte da nossa história, vamos conhecer os 12 espias, homens enviados para espiar a terra, mas cujos relatórios mudariam o destino de toda uma geração. Prepare-se para descobrir como a fé pode abrir caminhos ou fechar portas. Agora vamos para um momento decisivo na jornada do povo de Israel. Deus os levou até a beira da terra prometida. O sonho estava tão perto, mas o que viria a seguir mostraria que a maior batalha não era contra gigantes, mas contra a incredulidade do próprio coração. Prepare-se para uma história emocionante, cheia de suspense, escolhas e consequências. Parte 14. Os espias e o coração que crê ou duvida. A terra prometida está logo ali. O povo de Israel caminhava havia muito tempo. Já tinham visto o mar se abrir, o maná cair do céu, a água brotar da rocha. Agora, diante deles, estava a tão sonhada terra prometida. Uma terra fértil, linda, espaçosa, uma herança preparada por Deus desde os tempos de Abraão. Era a hora de entrar. Mas antes, Deus deu uma orientação. Escolha 12 homens, um de cada tribo. Envie-os para espiar a terra de Canaã. E assim, 12 espias foram escolhidos. Entre eles, 2 nomes se destacariam para sempre: Josué e Caleb. A missão dos espias, eles saíram em silêncio, escondidos. Caminharam por 40 dias, observando tudo. A terra era exatamente como Deus havia dito, cheia de frutos, campos férteis, cidades muradas. Povos fortes trouxeram até um cacho de uvas tão grande que precisou ser carregado por 2 homens numa vara. A promessa era real. Estava ali, diante dos olhos deles, mas junto com a beleza, viram algo que despertou medo. Há gigantes naquela terra, os Anaquins, guerreiros enormes. É impossível vencê-los. O relatório que dividiu o povo ao voltarem, os espias reuniram toda a comunidade. O povo estava ansioso, esperançoso, e o relatório começou. A terra é maravilhosa, mas os inimigos são muito mais fortes que nós. Não conseguiremos, seremos destruídos. 10 espias espalharam medo, pânico, dúvida. Mas 2, Josué e Caleb, disseram: não, a terra é boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar. Não tenham medo, o Senhor está conosco. Mas ninguém quis ouvir. O povo chorou, gritou e disseram algo que rasgou o coração de Deus. Melhor teria sido morrermos no Egito ou neste deserto. Vamos voltar. A consequência da incredulidade. Deus viu tudo: a murmuração, a falta de fé, a rebeldia, e então falou com Moisés: por 10 vezes me provocaram, apesar de todos os sinais que viram. Não entrarão na terra
que eu prometi. Mas seus filhos entrarão. Foi um momento duro. Uma geração inteira iria morrer no deserto, exceto Josué e Caleb. Eles creram, eles confiaram. Moisés intercede mais uma vez. Mais uma vez, Moisés se colocou diante de Deus. Senhor, perdoa este povo segundo a tua grande misericórdia. E Deus, com compaixão, respondeu: eu os perdoei, mas colherão as consequências. Assim, um povo inteiro começou a vagar. Deus ainda os guiava, ainda os sustentava, mas o destino havia mudado. A terra prometida teria que esperar. Essa história nos mostra que a maior batalha não está fora, mas dentro de nós, entre o medo e a fé, entre a dúvida e a confiança. Na próxima parte, vamos acompanhar os anos no deserto, uma jornada de aprendizado, perdas e esperança, onde mesmo em meio à dureza, Deus continuava presente. Prepare-se para entender como Deus forma corações no deserto e como, no tempo certo, Ele sempre cumpre o que prometeu. Agora vamos seguir com a parte onde o povo de Israel está no deserto, um lugar de calor escaldante, noites frias e longos caminhos, mas também um lugar onde Deus ensina, cuida, prova e revela o que há no coração. Essa é uma fase de muitos altos e baixos, mas acima de tudo, de uma presença constante e fiel, mesmo quando o povo se afastava. Vamos mergulhar nessa nova etapa com muita emoção, reflexão e espiritualidade. Parte 15. O caminho no deserto. Provas, milagres e lições. A longa estrada sem mapa. O povo de Israel agora caminhava, mas não rumo à terra prometida. Aquela geração havia escolhido a dúvida e por isso caminhariam no deserto por 40 anos. 40 anos, uma geração inteira. Mas o deserto, para Deus, não é apenas castigo, é sala de aula. No deserto, Deus fala mais baixo, para que o coração aprenda a escutar mais fundo. Rebeldias, queixas e mais graça mesmo depois de tudo. O povo continuava murmurando: por que nos tiraste do Egito? Aqui não tem pão, não tem água. Estamos cansados desse maná. Esqueciam que mesmo sem plantar, comiam todo dia. Mesmo sem fontes, bebiam da rocha. Mesmo sem costurar, as roupas não se gastavam. Deus era fiel, mesmo quando o povo era ingrato. A água da rocha, de novo em um momento de sede intensa, o povo reclamou mais uma vez. E Deus, cheio de compaixão, disse a Moisés: fale à rocha e dela sairá água. Mas Moisés, já cansado e irritado, bateu na rocha com seu cajado. A água saiu, mas Deus viu o coração e disse a Moisés: porque você não me honrou diante do povo, não entrará na terra prometida. Mesmo o mais fiel dos servos pode tropeçar. As serpentes e o olhar da fé em outro momento, por causa da murmuração, Deus permitiu que serpentes venenosas atacassem o acampamento. Muitos começaram a morrer. O povo correu até Moisés, arrependido. Pecamos, ora ao Senhor por nós. E Deus respondeu com um símbolo poderoso: faça uma serpente de bronze e coloque-a numa haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá.
Moisés obedeceu, e assim quem olhava com fé era curado. Um gesto simples, mas cheio de significado, porque séculos depois Jesus diria: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aprendizados entre areias e milagres. Aquela geração passou por tudo: milagres diários, batalhas vencidas, com oração, provisão vinda do céu, justiça divina e misericórdia ainda maior, mas, apesar de todos os sinais, a maioria não confiou plenamente. Mesmo assim, Deus continuava guiando com a nuvem de dia, com o fogo à noite, como um pai educando filhos teimosos, mas amados. O deserto foi longo, mas Deus nunca os deixou sozinhos. E enquanto o tempo passava, os filhos daquela geração começaram a crescer. Cresceram ouvindo histórias de milagres. Cresceram vendo a mão de Deus sobre eles. Agora, eles estavam prontos. Na próxima parte, veremos o início de uma nova geração, com um novo líder e uma nova etapa da promessa. Vamos conhecer Josué, o homem que guiaria o povo à conquista da terra prometida. Prepare-se para milagres, coragem, fé e a queda de muros com louvor. Agora entramos em um dos capítulos mais empolgantes da história bíblica: a conquista da terra prometida. Uma nova geração se levanta. O deserto ficou para trás e à frente está Canaã, o lugar que Deus prometeu com juramento. Mas conquistar não é fácil. Vai exigir fé, obediência e coragem. E o líder dessa missão é um homem que caminhou com Moisés, viu os milagres e permaneceu firme: Josué. Prepare-se para muros que caem com louvor, rios que se abrem e promessas que finalmente se cumprem. Parte 16. Josué. A conquista da terra prometida. Um novo tempo, um novo líder. Moisés havia morrido, o povo chorou, mas a promessa continuava viva. E Deus falou com Josué, aquele que foi fiel desde o Egito, que foi um dos espias corajosos, que nunca deixou de confiar. Josué, meu servo Moisés está morto. Agora, você será o líder. Levante-se, atravessará o Jordão e dará esta terra ao meu povo. E Deus ainda disse: não tenha medo, seja forte e corajoso. Eu estarei com você, por onde você andar, atravessando o rio Jordão. Primeira barreira era o rio Jordão. Em época de cheia, suas águas eram rápidas e perigosas, mas Deus tinha um plano. Diga aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando os pés deles tocarem na água, o rio vai parar. E assim foi. Os sacerdotes colocaram os pés na margem e o rio parou. As águas se levantaram como um muro à distância e o povo passou a pé seco, como no Mar Vermelho. O mesmo Deus. Novas águas, nova geração, as pedras da lembrança. Depois de atravessar, Josué fez algo importante. Mandou que 12 homens pegassem 12 pedras do leito do rio e as empilhassem como um memorial, para que no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam estas pedras, vocês respondam: foi aqui que o Senhor nos fez passar a seco, porque Ele é fiel, porque a fé
também se alimenta de memória. Lembrar o que Deus fez nos fortalece para o que Ele vai fazer. A missão dos 2 espias antes de conquistar Jericó. Josué enviou 2 espias à cidade. Lá, eles foram escondidos por uma mulher chamada Raabe, uma prostituta, mas também uma mulher de fé. Ela disse: "Todos aqui têm medo. Sabemos o que o Deus de vocês fez no Egito. Eu creio que Ele lhes dará esta terra." E então ela pediu algo: "Prometam que vão poupar minha família." E os espias disseram: "Se colocar este cordão vermelho na sua janela, quando viermos, sua casa será poupada." Assim, uma mulher improvável entrou para a história da fé. A conquista de Jericó. Os muros caem com louvores. Jericó era uma cidade fortificada. Muros enormes, portões trancados. Parecia impossível vencer, mas Deus disse a Josué: "Não será com espadas, não será com força, será com obediência e fé." E deu uma ordem inusitada: marchem ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, marchem 7 vezes. E então toquem as trombetas e gritem. E assim fizeram, dia após dia. O povo andava em silêncio. No 7º dia, marcharam 7 vezes. Os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou, e os muros caíram. Simples assim, sem catapultas, sem armas pesadas. Deus entregou a cidade nas mãos deles, e Raabe foi salva, ela e toda a sua família. Foi o começo de uma nova era. O povo agora pisava pela primeira vez na Terra Prometida. Cada passo era a realização de uma promessa antiga. Mas as conquistas não terminariam ali. Haveria outras cidades, outras batalhas e lições ainda mais profundas sobre fé, obediência e santidade. Na próxima parte, vamos ver como Josué conduziu o povo nas grandes campanhas de conquista e como mesmo na vitória, o coração humano ainda pode tropeçar. Prepare-se para conhecer a derrota em Ai, a vitória restaurada e a importância da santidade diante de Deus. Agora seguimos com um rumo inesperado na história. Depois de uma vitória gloriosa em Jericó, o povo de Israel achava que nada poderia detê-los, mas aprenderiam uma lição dura e necessária. Nem sempre o maior inimigo está do lado de fora. Às vezes está dentro do acampamento. Parte 17. Ai, Acã e as lições da obediência. Confiança demais e uma derrota inesperada. Após a vitória em Jericó, Josué enviou espias para observar a próxima cidade. Ai era pequena, poucos soldados. Uma conquista fácil, pensaram eles. Os espias voltaram e disseram: "Não precisamos mandar todo o exército. Apenas alguns homens bastam." Josué ouviu e enviou cerca de 3.000 guerreiros. Mas o que aconteceu foi surpreendente. O exército de Israel foi derrotado. Homens morreram e o povo ficou em choque. Josué rasgou suas vestes, se prostrou diante da Arca da Aliança e perguntou: "Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão, se seria para cair diante dos inimigos?" Deus revela o motivo. Deus respondeu com firmeza: "Há pecado no meio do povo. Alguém pegou para
ordenado destruir. Enquanto esse pecado não for removido, eu não estarei com vocês. Foi como um choque de realidade. Nem a maior promessa substitui a obediência. A descoberta do pecado escondido Josué chamou todas as tribos, uma por uma, até que chegaram à tribo de Judá. Depois, a família de Zera. E por fim, a Acã. Josué olhou nos olhos daquele homem e disse: Filho, dá glória a Deus e confessa. O que você fez? E Acã respondeu: Vi uma capa babilônica, algumas moedas de prata e uma barra de ouro. Não resisti. Peguei e escondi debaixo da minha tenda. Um pecado oculto que afetou toda uma nação. A justiça de Deus deu ordens claras. Tudo o que era de Jericó era consagrado. Nada podia ser tomado. Mas Acã desobedeceu. E por isso, ele, sua família e todos os bens foram levados para o vale de Acor. Lá foi feita justiça. E o povo purificou o acampamento. Depois disso, Deus falou com Josué novamente: Agora, não temas. Volte a Ai. Eu entregarei a cidade em suas mãos. A vitória restaurada dessa vez, com o coração purificado e a orientação de Deus. Josué armou uma emboscada, enquanto parte do exército se escondia atrás da cidade. Outra parte atacava pela frente. Os homens de Ai saíram confiantes, achando que venceriam novamente. Mas quando se afastaram da cidade, a armadilha foi ativada. Israel os cercou por todos os lados e dessa vez venceu. A honra foi restaurada, a confiança reconstruída. Mas a lição foi marcada para sempre. A santidade é o segredo da vitória. Essa história nos ensina que Deus não busca apenas guerreiros. Ele busca corações obedientes. A promessa pode ser linda, o futuro grandioso. Mas se o coração se desviar, até o mais forte tropeça. Na próxima parte, vamos ver como Josué unifica a conquista, renova a aliança com Deus e guia o povo em seus últimos passos antes do descanso. Também vamos conhecer os últimos momentos da vida de Josué, um líder fiel, corajoso e temente. Prepare-se para essa parte 18, a aliança renovada e o último discurso de Josué. Mas agora descanse e seguimos nossa jornada no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua noite e você descanse em paz. Que nosso Pai que está no céu nos dê bons sonhos com Ele e guarde nosso sono. Que seja leve, tranquilo, como dormir nos braços do Pai.